Oi, pessoal, eu sou o professor Gustavo Santana e hoje a gente vai falar sobre energia e sobre trabalho. Então, aqui a gente tem assuntos longos, né? Assuntos importantes, muito importantes, são extensos, mas não são difíceis. E a gente vai praticar bastante para consolidar o conhecimento. Então, vamos lá. Primeira energia que a gente vai ver é a energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é a energia associada ao movimento de um corpo. Se o meu corpo possui movimento, possui velocidade, ele possui energia cinética. Energia cinética é a energia associada ao estado de movimento. E a definição, a fórmula da energia cinética é mv²/2. A energia cinética corresponde à massa do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, esta é a fórmula da energia cinética. E sua unidade no SI é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Se a gente pegar essa fórmula, mv²/2, e ver as unidades do SI, qual é a unidade de massa? É quilograma. Qual a unidade de velocidade? Metro por segundo. Essa velocidade está elevada ao quadrado, então sua unidade vai estar elevada ao quadrado. Isso é igual a quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Isso aqui é a unidade da energia no SI. E essa unidade a gente vai chamar de joule. Então, a unidade de energia no SI é joule. 1 joule a gente representa por J maiúsculo e corresponde a quilograma metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da energia no SI. Vamos praticar um pouco? Aqui a gente tem um carro andando num campo e ao longo dessa trajetória aqui, em 3 instantes, eu anotei qual é a velocidade do carro. Inicialmente, esse carro estava a 10 metros por segundo, depois atingiu a velocidade de 5 metros por segundo e depois velocidade igual a zero. Vamos calcular a energia cinética para cada um desses instantes, começando nesse primeiro instante aqui. Nós temos um carro de 1.000 kg e sua velocidade é de 10 metros por segundo. Qual é a energia cinética desse carro? A energia cinética, que é a energia associada ao movimento do carro, a velocidade do carro, é massa vezes v² dividido por 2. A massa é de 1.000 kg, a sua velocidade é de 10 metros por segundo, e essa velocidade está elevada ao quadrado. Isso é dividido por 2. A energia cinética é igual a 1.000 vezes 10 ao quadrado. 1.000 corresponde a 10 elevado ao cubo. E 10 ao quadrado é 10 ao quadrado. 10 elevado ao cubo vezes 10 ao quadrado é 10 elevado à quinta potência. Bom, como eu vou dividir por 2, né, vamos dizer que 10 elevado à quinta potência corresponde a 10 vezes 10 elevado à quarta potência. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ficamos com metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E tudo isso é dividido por 2. Quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, nós vamos chamar de joule. Temos 10 vezes 10 elevado à quarta potência dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 10 elevado à quarta potência, joules. A energia cinética é igual a 5.000, ou melhor, 50.000 joules. 5 vezes 10 elevado à quarta é igual a 50.000. 50.000 joules. Essa é a energia cinética inicial do carro. Certo? Beleza. Vamos para o segundo instante. Vamos para o segundo instante, em que a velocidade caiu pela metade, foi de 10 metros por segundo para 5 metros por segundo. Vamos calcular a energia cinética? A energia cinética é a massa vezes v² dividido por 2. A massa é de 1.000 kg, vezes v², 5², dividido por 2. Aqui eu não coloquei as unidades, porque a gente já viu que as unidades vai ser joule. Está tudo no SI, a unidade vai estar no SI. A energia cinética é igual a 1.000 dividido por 2 é igual a 500.
500 é 5 vezes 100, né? Então, a gente tem 5 vezes 100 vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 100 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, a gente tem 5 ao cubo vezes 100. 5 ao cubo é 125. 125 vezes 100. 125 vezes 100. É só colocar 2 zeros após o último algarismo. Ficamos com 12.500. A energia cinética é igual a 12.500 joules. Note que velocidade cair pela metade não significa que a energia cinética cair pela metade. Por quê? Porque na fórmula da energia a gente tem V elevado ao quadrado. Agora a energia vai cair para zero, vai de 5 metros por segundo para zero. O carro parou, né? Se o carro parou e a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, se a velocidade é igual a zero, a energia cinética vai ser igual a zero. A energia cinética é igual a zero. Então, quando a velocidade é nula, a energia cinética também é nula. Agora, olha o seguinte. O carro tinha inicialmente 50.000 joules e no instante final foi para 0 joules. Para onde foi essa energia cinética? O que aconteceu com essa energia cinética de 50.000 joules? Bom, essa energia cinética que inicialmente era de 50.000 joules e foi para 0 joules, essa energia cinética inicial ela não desapareceu. A gente não tem um desaparecimento de energia do nada. A energia do nada desaparece. Nem ao menos um surgimento do nada. A energia ela não surge do nada e não desaparece do nada. Essa energia de 50.000 joules, essa energia inicial de 50.000 joules, ela não surgiu do nada. Houve alguma fonte de energia que ocasionou essa energia cinética. A gente pode ter a energia vinda do combustível, da queima do combustível, sendo convertida nessa energia cinética. A gente pode ter uma pessoa empurrando, realizando o trabalho, e essa pessoa proporcionou essa energia cinética. E essa velocidade igual a zero, consequentemente, energia cinética igual a zero, a gente não tem desaparecimento de energia. O que era energia cinética foi convertida em outro tipo de energia. Então, o somatório das energias vai permanecer constante. Se eu tenho uma redução ou um desaparecimento de um tipo de energia, que é a energia cinética, eu sei que essa energia, o que era energia cinética, foi convertida em outros tipos de energia. Quais outros tipos? Bom, vai depender do que aconteceu aqui. Esse carro pode ter parado porque uma pessoa freou, pisou no pedal, né? O disco de freio, a pastilha segurou o disco de freio e freou o carro. A gente pode ter alguém freando o carro, tendo força de atrito. A gente pode ter esse carro atingindo o obstáculo. É possível que aqui tenha um poste e esse carro atingiu velocidade igual a zero porque bateu no poste. Então, vai depender do que aconteceu com esse carro, mas a gente pode enumerar alguns possíveis destinos dessa energia cinética. Se o carro bateu no poste, a gente vai ter, por exemplo, energia de deformação. Quando o carro bate no poste, o carro vai deformar, a sua lataria vai contrair. E se eu tenho essa contração da lataria do carro, eu vou ter uma energia elástica associada a esse movimento, né? Então, o que a gente tinha antes de energia cinética, essa energia cinética vai ser convertida em outros tipos de energia. Nós podemos ter energia elástica associada à deformação do carro. A gente pode ter energia térmica, quando o carro bate no obstáculo, no poste, ele vai se aquecer e o calor é um tipo de energia. Nós temos energia térmica. A gente pode ter, então, o que era energia cinética foi convertida em energia elástica, energia térmica, energia sonora. Quando o carro bate, faz um barulho, né? Um barulho muito grande, por sinal. E o barulho possui energia, energia sonora. Então, a gente vai ter a conversão da energia cinética em outros tipos de energia. Por quê? Porque a energia não surge do nada, nem desaparece do nada. Ela é convertida em outros tipos e a soma de todos os tipos de energia vai permanecer constante. Beleza?
Então, aqui a gente viu energia cinética e a gente viu sobre conservação de energia. Se a energia cinética diminuiu, é porque nós temos o outro tipo de energia aumentando e a soma desses tipos permanece constante. Então, energia é um assunto muito importante e a gente começamos a ver energia cinética. Para continuar, nós vamos falar sobre a definição de energia. A gente falou sobre energia cinética, mas a gente não definiu energia. O que é energia, né? A gente ainda não falou o que é energia porque é muito difícil definir energia. Definir energia é muito difícil. Você pode encontrar algumas definições de energia como o seguinte: você pode encontrar por aí a energia sendo definida como energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas, para definir energia, eu introduzi um outro termo, o termo trabalho. Eu defini energia, mas nessa definição eu apresentei um termo novo, que o termo é trabalho. E quando eu vou definir o trabalho, trabalho é energia. Olha só que engraçado. Na definição de energia, eu utilizei o termo trabalho. E quando eu vou definir trabalho, eu utilizei o termo energia. Na verdade, eu não estou definindo nada, né? Se para eu saber o que é energia, eu preciso saber o que é trabalho. E para eu saber o que é trabalho, eu preciso saber o que é energia, eu estou num ciclo, né? Eu estou num loop infinito. Isso aí é uma falácia da definição cíclica. Eu não estou definindo nada. Eu estou utilizando o termo trabalho para definir energia e quando eu vou ver o que é trabalho, nós temos dentro da sua definição a energia. Definir energia é difícil definir energia de uma forma precisa, sem ser vago demais, né? E sobre a dificuldade de definir energia, vamos nas palavras do físico Richard Feynman. Richard Feynman diz que é importante observar que hoje não sabemos o que é energia. O que sabemos é que existe uma lei governando todos os fenômenos naturais conhecidos até hoje. Não existe nenhuma exceção, não existe nenhuma exceção conhecida a essa lei, que é conhecida como a lei da conservação da energia. É o que a gente estava falando na energia cinética, né? A energia cinética sendo reduzida, eu sei que existe um outro ou outros tipos de energia aumentando, porque a energia como um todo se conserva, é constante, certo? Isso é a lei da conservação da energia. Então, o que sabemos é que nós temos uma lei que governa todos os fenômenos naturais que obedece essa conservação da energia. Ela, energia, estabelece, ou melhor, ela, a lei, estabelece que há uma certa quantidade que nós chamamos de energia, cujo valor não se altera nas várias mudanças que ocorrem na natureza. Ela não é descrita de um mecanismo ou de qualquer coisa concreta. É uma lei abstrata, porque é um princípio matemático. Ela exprime o fato de que, quando calculamos um certo número, esse número é o valor da energia, né? No início e no fim de um processo, os resultados são iguais. Então, a gente não consegue definir com precisão o que é energia. O que a gente consegue ver é que, na natureza, a gente vê esses valores, os tipos de energia, tendo seu somatório constante. A energia como um todo se conserva e a gente tem essa conservação de energia, certo? Se a gente se a gente quiser definir energia, como é que a gente pode definir energia? Bom, a gente pode definir de energia de uma forma muito vaga, mas a gente consegue definir energia. Como é que a gente pode definir energia? A energia é uma grandeza escalar associada a um estado de um objeto ou de um sistema de objetos. Então, aqui nós temos aqui uma definição de energia, mas é uma definição muito vaga, né? É uma grandeza escalar, é um número associado a uma unidade de medida, né? No SI, essa unidade de medida é o Joule. Então, energia é um número associado à unidade de medida que está associado a um estado de um objeto ou de um sistema de objeto. Pronto, consegui definir energia, mas é uma definição
convenhamos, muito vaga. Certo? Definimos energia, agora vamos para o trabalho, vamos definir trabalho. A gente já até apresentou um trabalho, né? A definição do trabalho. Trabalho é energia transferida para um objeto ou de um objeto. Então, trabalho é uma energia em transferência, é transferência de energia, é uma energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio da aplicação de uma força. Então, eu vou transferir energia para um objeto ou transferir energia de um objeto aplicando uma força nesse objeto. Eu vou aplicar uma força nesse objeto e, com isso, eu vou transferir energia. Beleza? Se o trabalho é positivo, é maior do que zero, essa energia é transferida para o objeto. Se o trabalho é negativo, é menor do que zero, é porque essa energia é transferida do objeto. Para o objeto, o trabalho é positivo, do objeto, o trabalho é negativo. Trabalho positivo a gente vai chamar de trabalho motor e trabalho negativo a gente vai chamar de trabalho resistente. Trabalho é uma energia transferida. Então, a unidade do trabalho é a mesma unidade da energia, que no SI é o joule. E o que corresponde ao joule? Um joule é 1 quilograma metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Beleza? A unidade de trabalho é a mesma unidade de energia, já que trabalho é energia transferida. Vamos falar sobre trabalho e energia cinética. Teorema do trabalho. A variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado sobre a partícula. Isso, escrito em fórmulas, é o seguinte. A variação da energia cinética, ou seja, delta energia cinética, é igual ao trabalho. A variação da energia cinética corresponde ao trabalho. A variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado sobre a partícula. Vamos escrever isso aqui ao lado? A variação da energia cinética é igual ao trabalho. Em outras palavras, o trabalho realizado sobre a partícula corresponde à variação da energia cinética dessa partícula. Certo? Vamos ver isso através de um exemplo. Considere essa figura aqui. Nós temos uma pessoa empurrando esse carro de cor vermelha e esse carro vai adquirir uma velocidade para a direita. Para trabalhar com casos mais gerais, né, vamos dizer que essa força não é horizontal. Por algum motivo, essa pessoa aplicou essa força fazendo o ângulo θ com a horizontal. Bom, vamos dizer também que essa força é constante. A força é constante. Se a força é constante, a aceleração do carro é constante, então esse carro está no movimento uniformemente variado. E a gente pode aplicar Torricelli. Podemos dizer o seguinte, podemos dizer que V2 ao quadrado, Torricelli diz o seguinte, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, certo? Esse carro inicialmente tinha uma velocidade V0, após um certo intervalo de tempo vai ter uma velocidade V, ele está submetido a uma aceleração A e vai percorrer, nesse intervalo de tempo, um deslocamento ΔS, certo? Então, V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Vamos colocar as velocidades de um lado da igualdade. Esse V0 vai para o lado esquerdo da igualdade. V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes ΔS. No lugar de ΔS, vamos escrever o deslocamento D. Agora, multiplicamos dois lados da igualdade por m, a massa do carro. Estamos multiplicando cada termo por m, né?
Cada um desses termos fica multiplicado por m. mv ao quadrado menos mv0 ao quadrado é igual a m vezes 2 vezes a vezes d. Vamos passar esse 2 dividindo, né? mv ao quadrado dividido por 2 menos mv0 ao quadrado dividido por 2 é a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. mv ao quadrado dividido por 2 corresponde à energia cinética. Energia cinética em que o instante em que a velocidade é igual a v. E mv0 ao quadrado dividido por 2, energia cinética inicial. Então, aqui nós poderíamos dizer que essa velocidade é a velocidade final. Então, aqui nós temos a energia cinética final e aqui nós temos a energia cinética inicial. Portanto, nós temos a variação da energia cinética. Todo esse termo do lado esquerdo da igualdade corresponde à variação da energia cinética. A variação da energia cinética é a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Massa vezes a aceleração corresponde à força resultante. Força resultante é massa vezes a aceleração resultante. Portanto, a variação da energia cinética corresponde à força resultante vezes o deslocamento. E qual é a força resultante aqui? Bom, aqui nós temos uma força com um ângulo θ com a horizontal. A gente pode decompor essa força em duas componentes. Uma horizontal, F cosseno de θ, e uma vertical, F seno θ. Aqui nós temos F seno de θ e F cosseno de θ. Esse termo vertical, ele vai junto com a força normal, vai contrapor ao peso do carro, né? Eles vão se cancelar, de modo que a força resultante vai ser F cosseno de θ. A força resultante é F vezes cosseno de θ. Então, aqui, nessa fórmula, eu vou escrever o seguinte: a variação da energia cinética corresponde à força resultante vezes o deslocamento. E a força resultante é F cosseno de θ. F cosseno de θ vezes o deslocamento. Isso a gente vai ter o trabalho, a variação da energia cinética, corresponde ao trabalho realizado sobre a partícula, que é dado por Fd cosseno de θ. É essa fórmula aqui. O trabalho é Fd cosseno de θ. A gente está representando o trabalho pela letra grega tal. Livros geralmente ou utiliza essa letra grega tal, ou utiliza geralmente a letra W, representa o trabalho por W. Mas aqui no nosso curso a gente vai utilizar a letra grega tal. O trabalho é Fd cosseno de θ. E Fd cosseno de θ corresponde ao produto escalar do vetor F e do vetor D, certo? Então, a gente pode representar também o trabalho por essa fórmula aqui. O trabalho corresponde ao produto escalar de F e D, o vetor F escalar D. Então, a gente pode representar o trabalho através dessas duas formas, Fd cosseno de θ ou F escalar D. Observação é que essa força, para a gente utilizar essa fórmula do trabalho, essa força ela é constante e a gente tem um objeto rígido, né? O objeto é uma partícula, ou se for um conjunto de partículas, a gente tem um objeto rígido, não existe movimentação entre suas partes. Beleza? Certo. Então, a gente viu o seguinte, nós vimos que o trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de θ. E a gente viu que a variação da energia cinética corresponde ao trabalho realizado sobre o corpo. Isso vale para quando a força é constante. Então, observação, a força é constante. Então, a gente já viu isso, certo? Aqui, a gente pode colocar aqui, nós temos um corpo, ele está submetido a uma força,
está submetido a uma força que faz um ângulo θ em relação ao deslocamento. Aqui nós temos o vetor de deslocamento e existe o ângulo θ, certo? Então, θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, certo? Agora, quando a força é paralelo ao deslocamento, o ângulo θ é igual a zero. Quando trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Quando a gente tem uma força constante, ela é paralela ao deslocamento, o θ é igual a zero. E o cosseno de θ é igual a 1. Portanto, a fórmula se reduz a F vezes D. Quando nós temos uma força constante paralela ao deslocamento, o trabalho se resume a trabalho é igual a F vezes D, certo? Se eu tenho uma força paralela ao deslocamento, a fórmula é isso, certo? Na verdade, ela é isto ou menos isso, né? É FD ou é menos FD. Porque eu posso ter uma força paralela ao deslocamento fazendo um ângulo θ igual a 180 graus. Se eu tenho aqui está meu carro, aqui está o meu objeto que eu estou analisando. Esse carro está se movendo para a direita. O vetor de deslocamento é para a direita. Mas a força é para a esquerda. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento, aqui nesse caso, é de 180 graus. Então, eu posso ter θ igual a zero ou θ igual a 180 graus. Nesse caso, o cosseno é igual a menos 1. Então, eu posso ter esses dois casos. Quando é paralelo e possui o mesmo sentido, nós vamos ter que o trabalho é F vezes D. Já se o vetor de deslocamento é para um sentido e a força é para outro sentido, o trabalho vai ser negativo, vai ser menos F vezes D. Então, aqui, nesse primeiro caso, eu tenho um trabalho positivo. Aqui, nesse segundo caso, eu tenho um trabalho negativo. E, em ambos os casos, o módulo do trabalho corresponde ao produto da força pelo deslocamento. Então, quando é paralelo ao deslocamento, eu tenho uma fórmula mais simples. Agora, quando eu tenho um trabalho constante, não necessariamente paralelo ao deslocamento, voltamos para a fórmula FD cosseno de θ. O trabalho é dado por isso. Então, aqui eu tenho um desenho, a força fazendo o ângulo θ com o deslocamento, e a gente aplica essa fórmula. Essa fórmula é válida tanto para forças paralelas ao movimento, quanto para forças não paralelas. Quando a força é paralela ao movimento e possui o mesmo sentido do deslocamento, o ângulo θ é igual a zero e a fórmula se resume a FD cosseno de zero, ou seja, FD. Quando a força é paralela ao movimento e possui sentido contrário, o ângulo θ é igual a menos 180 graus e a fórmula se reduz a FD cosseno de 180, que vale menos 1. Ficamos com menos FD. Beleza? Vamos para uma questão? Nem é uma questão, né? Aqui eu utilizei termos genéricos, né? Massa m, aceleração da gravidade g, altura h. Vamos calcular o trabalho realizado por uma força gravitacional. Vamos ver o trabalho realizado pela força peso atuando sobre um objeto que está em queda livre. Uma bola de massa m é arremessada para cima. Então, aqui nessa figura é o momento posterior, né, da bola caindo. Primeiro, a bola foi arremessada para cima, com velocidade inicial igual a v0. Ela sofre uma desaceleração por meio da força gravitacional, que a faz atingir velocidade nula após se elevar de uma altura h, e a faz, em seguida, adquirir movimento de descida, que ocorre até atingir a altura inicial. Então, eu joguei uma bola para cima, atua sobre essa bola uma força gravitacional, essa força gravitacional vai desacelerar a bola, então a velocidade vai diminuindo, vai diminuindo, até atingir velocidade nula, depois ela vai começar a cair com velocidades crescentes para baixo, né? Vai caindo até voltar para a posição, para a altura inicial, certo? Bom, certo. Calcule o trabalho da força gravitacional sobre a bola durante o movimento de descida, certo? O trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. Estou no movimento de descida.
A bola está subindo, o deslocamento é para cima, aqui nós temos o deslocamento, a força é para baixo, nós temos um ângulo aqui de 180 graus, θ igual a 180 graus. Beleza? Então, nós ficamos com o trabalho, corresponde à força. Quanto que vale a força? Massa vezes a aceleração da gravidade, vezes deslocamento, vezes cosseno de 180 graus, que vale menos 1. Trabalho corresponde a menos m vezes g vezes o deslocamento. Bom, até atingir a altura máxima, e essa altura máxima vale h, nós temos um deslocamento igual a h, portanto, o trabalho é menos m vezes g vezes h. Durante a subida da bola, o trabalho vale menos mgh. Este é o trabalho da força gravitacional. Isso durante a subida. Agora, vamos calcular o trabalho durante a descida. Vamos calcular o trabalho realizado pela força-peso na bola durante a descida. Durante a descida, eu tenho uma bola que possui deslocamento para baixo e a força gravitacional também é para baixo, certo? Então, os dois são para baixo. O cosseno é igual a zero. Cosseno de θ é igual a zero. E o trabalho vai ser, trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. A gente pode utilizar essa fórmula porque a força é constante, certo? FD cosseno de θ, e no caso é cosseno de zero. E o cosseno de zero vale 1. Trabalho é m vezes g, essa força gravitacional, vezes deslocamento, vezes cosseno de zero, que vale 1. E o deslocamento também vai ser igual a h. A bola atingiu a altura máxima, né? E essa altura vale h, depois ela vai descer até a posição original. Então, ela vai percorrer também a mesma altura h. O trabalho vai ser m vezes g vezes h. Aqui nós temos um trabalho positivo e durante a subida o trabalho é negativo. O que significa trabalho positivo e trabalho negativo? O trabalho positivo é que essa força está fornecendo energia cinética para a bola. A bola está ganhando velocidade durante a descida. Já quando o trabalho é negativo, é porque essa força está tirando energia cinética da bola. A bola está subindo e cada vez que ela sobe, a sua velocidade vai diminuindo. Então, a força está reduzindo a velocidade da bola. Trabalho negativo é porque eu tenho redução da energia cinética, e trabalho positivo é porque esse trabalho que está atuando sobre o corpo está fornecendo energia cinética para o corpo. Agora sim, vamos para uma questão. Uma pessoa arrasta uma caixa de 100 kg a partir do repouso e move 10 metros em direção ao caminhão, né? Então, eu estou numa mudança, né? Vou mudar de casa, fiz uma caixa pesadíssima de 100 quilos e eu estou empurrando essa caixa. E eu não estou empurrando ela horizontalmente, eu tenho uma força com 30 graus com horizontal. Por que eu estou fazendo dessa forma? Não importa, né? Aqui a gente está apenas nos familiarizando com o conceito de trabalho, com a forma do trabalho. Então, a pessoa está arrastando essa caixa com uma força fazendo um ângulo de 30 graus para horizontal. E essa força tem módulo igual a 12 newtons. Os direção e sentido estão mostrados na figura. Letra A. Qual é o trabalho realizado pela força sobre a caixa durante o deslocamento? O deslocamento é de 10 metros. Então, essa caixa vai deslocar 10 metros. Ele vai andar 10 metros, certo? E qual é o trabalho realizado? Letra A, o trabalho realizado, como minha força é constante, a gente pode utilizar da fórmula F de cosseno de θ. O trabalho corresponde à força é de 12 newtons,
vezes o deslocamento de 10 metros, vezes o cosseno. O cosseno entre o vetor força e o vetor deslocamento. O vetor deslocamento é para a direita e o vetor força faz 30 graus com o vetor deslocamento, vezes o cosseno de 30 graus. Então, vamos lá. O trabalho corresponde a 120 vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar cosseno de 60 graus? Vamos dizer que o ângulo é de 60 graus. Cosseno de 60 graus e vale meio. 120 dividido por 2 é igual a 60. E a unidade de trabalho no SI, tudo aqui está no SI, né? Força está em newtons, deslocamento está em metros, a massa está em quilogramas, né? Então, está tudo no SI, o trabalho vai estar no SI também, e a unidade de trabalho no SI é joule. O trabalho é de 60 joules. Letra A resposta é 60 joules. Resultado positivo, a força aplicada está fornecendo energia cinética para a caixa. Beleza. Letra B. Letra B, parte 1. Qual o trabalho realizado pela força gravitacional? Então, na letra A, a gente calculou o trabalho da força F, a força que a pessoa está aplicando sobre a caixa. Agora, qual o trabalho realizado pela força gravitacional? Está atuando sobre essa caixa uma força-peso, né? Ela tem uma força. Essa caixa possui massa, logo está submetida a uma força gravitacional para baixo. E qual é o trabalho realizado por essa força? Bom, a força é para baixo e o deslocamento é para a direita. Vamos lá. Alternativa B.1. O trabalho corresponde a F vezes D vezes cosseno de θ. F aqui não é essa força F, não. Na verdade, esse F representa a força, mas no caso é a força gravitacional que eu estou chamando de P, né? Então, vamos dizer que o trabalho da força-peso é a força-peso vezes D vezes cosseno de θ. E esse θ agora não é o θ de 60 graus, não. É o ângulo entre a força-peso e o deslocamento, né? O trabalho corresponde à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que no caso vale 90 graus. Por que 90 graus? Porque a força-peso é para baixo e o deslocamento é para a direita. Nós temos uma força-peso para baixo e um deslocamento para a direita, certo? Qual o ângulo entre o deslocamento e a força-peso? É de 90 graus, certo? E quanto vale o cosseno de 90 graus? Vale zero. O cosseno de 90 graus vale zero. O trabalho é igual a zero. Beleza? Quando a força faz 90 graus com deslocamento, o trabalho é nulo. Então, resposta da alternativa B.1 é igual a zero. Trabalho é igual a zero. E tem uma segunda pergunta. O que isso significa? O que significa um trabalho nulo? Lembra que trabalho corresponde à variação da energia cinética? Se o trabalho é nulo, significa que eu não tenho variação da energia cinética. Aí você pergunta, mas professor, existe variação da energia cinética? Esse bloco possui aceleração, ele está ganhando velocidade, certo? Mas esse ganho de energia cinética, esse ganho de velocidade, não vem da força gravitacional. Ele vem da força F ou de uma componente da força F, certo? Não foi a força gravitacional que proporcionou esse ganho de energia cinética. Então, o trabalho nulo, o que significa esse trabalho nulo? Significa que trabalho é a energia transferida por meio da força aplicada. Trabalho nulo significa que essa força aplicada, que no caso é a força gravitacional, não contribuiu com o ganho de energia cinética, certo? Então, significa que essa força em estudo não contribuiu com o ganho de energia cinética.
a força gravitacional não contribuiu com o ganho com a variação da energia cinética, certo? Letra B, parte 2, né? Sempre o trabalho será nulo quando a força for perpendicular ao deslocamento? Sim, porque o trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ, e quando θ é de 90 graus, essa parcela aqui, esse fator vai ser igual a zero. Então, nós vamos ter um trabalho igual a zero. Então, a resposta é sim. Letra C, qual é a velocidade da caixa após o deslocamento? Qual a velocidade da caixa após o deslocamento? Bom, a gente já tem um trabalho e podemos utilizar a fórmula que trabalho corresponde à variação da energia cinética. O trabalho corresponde à variação da energia cinética. O trabalho a gente já calculou. O trabalho da força F é de 60 joules. 60 é igual à variação da energia cinética. M vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos m vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. 60 joules é igual a massa. Essa velocidade inicial está dizendo a questão aqui que essa caixa é parte do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Então, todo esse termo aqui é igual a zero. A velocidade inicial é igual a zero. 60 joules corresponde à massa, 100 kg, vezes a velocidade final ao quadrado. Isso tudo é dividido por 2, certo? 60 vezes 2 é igual a 120, e 120 dividido por 100 é igual a 1,2. 1,2 é igual a velocidade final ao quadrado é igual a 1,2. Então, a velocidade final corresponde à raiz quadrada de 1,2. Isso em metros por segundo. Esta é a velocidade final da caixa após esse deslocamento. Resposta correta. A resposta da alternativa C é esse aqui. Próxima questão.